Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Com tudo que está acontecendo, né, no mundo inteiro, o que nos importa mesmo é que todos estejam bem. Vamos lá para mais uma aula de matemática. Nas últimas aulas, estamos falando sobre os números racionais, né? Dentro dos números racionais, estamos falando sobre, né, os números decimais, transformar fração em número decimal em fração, simplificação de frações, né? Adição e subtração de fração e de números decimais. E na última aula falamos sobre multiplicação e divisão dos números decimais, né? Tanto o conteúdo da aula passada quanto o conteúdo dessa aula, eles estão em 2 capítulos no livro de vocês, tá? Mas a professora juntou porque achou mais fácil trabalhar separadamente com cada uma das questões. Primeiro trabalhei só com os números decimais e agora vamos trabalhar com números fracionários ou, como conhecemos, frações, tá? Não esqueçam, não precisam vocês copiarem, né? Não precisa você estar copiando o conteúdo que está aqui no slide. Vocês têm tudo isso nos livros, tá? Apenas acompanhem, porque dentro da atividade sempre tem, do vídeo, sempre tem a explicação, ok? Vamos lá para mais uma aula de matemática, então, com a professora Sheila, ok? Então, números fracionários, né? Para representar os números fracionários, foi criado um símbolo, que é a fração, sendo A e B números racionais e B diferente de zero. Indicamos a divisão de A por B com o símbolo A dividido por B ou ainda A barra, né, B, né, A sobre B, né? Chamamos o símbolo A barra B de fração. Na fração AB, A é o numerador e B é o denominador. Então, né, fração pode ser definida como parte de um todo, parte de algo. Todo elemento do conjunto dos números racionais pode ser escrito na forma de fração. Para o conjunto dos números racionais, estão definidos as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Fração. A figura é dividida em 8 partes, onde 4 partes são coloridas, né? Como está o nosso exemplo ali, 4 partes de 8, né? Importante. O número colocado abaixo do traço indica em quantas partes iguais a figura foi dividida. O número colocado acima do traço indica quantas partes foram coloridas, né? Esses números são chamados de numerador e denominador, como está o nosso exemplo ali. Então, vamos falar sobre adição de fração. Como a professora sempre faz, ela sempre recapitula os conteúdos das aulas anteriores, né? A maioria dos livros didáticos apresenta a operação de adição envolvendo frações, utilizando o conceito do mínimo múltiplo comum, ou MMC, né? Aqui, outro método para adicionar fração, sem a necessidade de se calcular o MMC nos denominadores. Exemplo, né, na adição, né? Primeiro passo, multiplica o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda fração em x, tá? Como tá ali, é só uma forma de se fazer, né? Segundo passo, multiplica-se o denominador da primeira fração pelo denominador, né, da segunda fração. Tá ali também. Terceiro passo, né? Efetue a multiplicação do numerador e denominador, como tá ali mostrando a nosso exemplo ali, né? E o quarto passo, efetue o cálculo das somas. Então, passo a passo ali, né? Como tem, é uma outra forma, tá? Multiplica-se o primeiro pelo, né? E vice-versa, e assim vai, ok? Outro exemplo de fração, né? De adição, né? Como está ali o nosso exemplo, ó. Passo a passo para vocês entenderem. Vocês perceberam que isso só dá de acontecer quando é duas frações, tá?
Quando é duas, a gente consegue resolver dessa forma. Quando é mais de duas, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum, certo? Na subtração é a mesma coisa, mas vamos lá. A subtração da fração pode ser realizada de maneira analógica à de adição, quer dizer que pode ser igual, tá? Esse método de somar e subtrair frações simplifica os cálculos, tornando o processo mais rápido e dinâmico. Como está o nosso exemplo ali? É os mesmos passos, tá? Primeiro multiplica numerador com denominador da forma inversa, né? E depois, né, a gente faz a multiplicação de denominadores. Depois fizemos a multiplicação dos numeradores e denominadores, porque ali tá passo a passo, né? E efetua o cálculo da subtração, certo? Outros exemplos de subtração. Então, ali os exemplos, então, para a gente seguir, tá? Como vocês podem ver, todos os exemplos são apenas de dois, né? Duas frações. Volto a repetir. Quando tiver três ou mais frações, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum quando é adição e subtração, ok? Quando é mais e menos, ok? Agora vamos falar sobre a multiplicação e a divisão, né? As frações possuem o objetivo de representar partes de um inteiro. Por exemplo, uma barra de chocolate foi dividida em 12 partes, as quais 9 foram servidas aos convidados de uma reunião. As partes distribuídas são referente ao numerador, né? Que foi as 9, vamos dizer assim, da fração. E o inteiro corresponde ao denominador. No caso da barra de chocolate, temos o numerador igual a 9 e o denominador igual a 12, porque a barra toda era 12 e o numerador foi o que foi dado para os convidados da reunião. Então, dentro da multiplicação, né, proceder multiplicando numerador por numerador e denominador por denominador, respeitando suas posições. Então, é bem simples. A gente vai multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, como estão os nossos exemplos ali, certo? Todos eles estão bem certinhos, ó. E é claro, quando a gente tiver a opção de simplificar a fração, a gente pode simplificar, tá? Passo a passo, sempre com a simplificação feita. Já a divisão, né? A divisão deve ser efetuada aplicando uma regra prática e de fácil assimilação, que diz respeito a gente repete a primeira, né? E multiplica pelo inverso da segunda. Então, o que é a primeira a gente repete, tá, gente? Sempre vamos repetir a primeira. E multiplicamos pelo inverso da segunda. O que é denominador passa a ser numerador e o que é numerador passa a ser denominador. Como tá os nossos exemplos ali, né? E depois fizemos a multiplicação normal, né? De cima multiplico de cima e de baixo multiplico de baixo, certo? Fração, quando a gente faz multiplicação e divisão de fração, é regra básica, tá? Sinais tem que ser respeitado na multiplicação. É aquela regrinha de sinal. Menos com menos é mais com menos é menos, né? Sinais iguais positivos, sinais diferentes negativo, certo? Então, como vocês veem aí, né? No exemplo 2 ali, é interessante, só para a gente lembrar que quando não tem nada embaixo do número, né? Que tá o número inteiro, significa que a gente tem um. São 3 partes de um inteiro, tá? Então, significa que tem um. Então, se eu for fazer a parte inversa, 3 sobre 1 vai ficar igual a 1 sobre 3, né? Inverter as posições. Que vai me dar o resultado também, consigo simplificar e chegar no resultado, ok? Então, o exercício. Vamos fazer o exercício, né? Tenho alguns exercícios para vocês fazer, né? Em quantas partes iguais o retângulo foi dividido? Tem? Quantas partes iguais? Então, quantas partes foram iguais, né? Foi dividido. A gente tem que saber. Cada uma das partes representa uma fração do retângulo, né? Cada uma dessas partes representa uma fração do retângulo? Representa, né? A parte pintada representa que fração do retângulo? É isso que eu quero que vocês façam, tá?
Observe a figura e diga quantas representam cada parte da figura e a parte pintada. Então, você, em relação à parte pintada e o total inteiro, vocês vão ter que dizer qual é a fração que representa elas, certo? No exercício 5 e 6, são para vocês efetuarem as continhas, tá? Então, são frações. O primeiro, multiplicação, e o segundo, divisão, certo? Tá ali para vocês efetuarem, né? Lembrem-se, multiplicação, de cima multiplico de cima, de baixo multiplico de baixo. Quando der para simplificar, simplifique se necessário, tá? Na divisão, mantém-se o primeiro e multiplica-se por o inverso do segundo. Lembrem-se, se conseguirem simplificar, simplifiquem, ok? Certo, então. Agora aqui a professora botou duas charadinhas. Eu gostaria que vocês não fossem para a internet, que primeiro resolvessem sem olhar na internet, tá? Tentem resolver essas duas charadinhas. Se uma mosca vive 5 dias e em um dia ela percorre 5 metros, quantos metros ela percorrerá em 7 dias? Né? Vamos lá, qual é a resposta correta? Quando eu tinha 6 anos, a minha irmã tinha metade da minha idade. Agora tenho 70 anos. Qual é a idade da minha irmã? Quero que vocês respondam essas duas perguntas, certo? Correção das atividades da aula anterior. Como a professora sempre faz, vou colocar aqui a correção das atividades da aula anterior. Eu dei para vocês multiplicações, né? Uma soma e depois multiplicações. Então, está aqui todos os produtos, a questão passo a passo para vocês resolver, para vocês corrigirem, né? Corrijam nos seus cadernos todas as questões que a professora deu. As multiplicações estão passo a passo, como vocês estão vendo, certo? Cada uma, né? Casa embaixo de casa, como é necessário. As divisões também, tá? Resolvidas passo a passo para vocês verem, né? Eu ensinei vocês a fazerem, era só resolver, ok? Todas elas estão resolvidas aí. Corrijam, né? Apaguem a que está errado, corrija no seu caderno, deixe em dia, deixe com o conteúdo certinho, ok? E aqui, né, eu coloquei uma frasezinha que eu achei bem interessante, né? O número 6 está dizendo para o 5, né, que é 56 ali, ele não seria nada sem ela, né? Porque ela é o número 1 que está na frente. Os dois juntos formam 10. Mas se ele tiver sozinho, ele não é nada, ele é 0, né? Mande foto da atividade feita no caderno, então, né? Depois que vocês terminarem, para mim, que eu possa dar presença para vocês, né? Botar presença aqui no nosso caderno, na chamada da professora. Dúvidas, estou à disposição. Entre em contato com a professora. Bom tudo a todos e um beijo no coração de vocês.